Entrevista Bom Dia Cidade. Bate-papo legal, estou recebendo aqui no estúdio, mais uma vez, o simpático coaching, José Carlos Adamori Júnior. Começar falando sobre o atrair sucesso. O sucesso, a gente atrai, ele vem, ou temos que ir atrás dele, enfim, o que fazer? Essa pergunta é mundial, né, Gilmar? É uma boa pergunta e é um pouco das duas coisas que você falou. Mas antes de mais nada, né, mais uma vez, bom dia ao ouvinte. Quero dizer que é uma satisfação, uma alegria imensa, uma honra imensa sempre que eu venho para cá, para a Rádio Que Pensa, para o ouvinte que pensa, para o ouvinte que tem esse pensamento sistêmico de se preocupar com o sistema como um todo. É uma satisfação muito grande. Me sinto honrado estar aqui diante desse grande comunicador que é o Gilmar Ulisses, que vem se superando, cada dia ele está melhor, é igual o vinho, né, Gilmar? Cada dia é um pouco melhor, bom né? ouvir isso. Meus parabéns por todo esse trabalho, parabéns a obrigado. toda a equipe aqui. Eu faço uma mesclagem de neurociência, programação neurolinguística e coaching. E assim, trabalho com pessoas, times, empresas, casais, no sentido de desenvolver ao máximo o potencial de cada instituição ou de cada pessoa. E existe uma pesquisa dentro da neurociência e da PNL que pessoas de sucesso nato, aquele gênio nato, não passa de 2% no mundo. Né? Se você for pensar aí num Silvio Santos, num Bill Gates, num Charlie Chaplin, num Thomas Edison, num Walt Disney, Henry Ford, essas pessoas que receberam intuitivamente da natureza o caminho do sucesso não passa de 2%. Mas a grande notícia, né, que a PNL e a neurociência vem trazendo é que o sucesso é uma ciência. O sucesso pode ser ensinado assim como nós ensinamos matemática, como aprendemos a andar de bicicleta, aprendemos um outro idioma. Você ainda pode aprender a ter sucesso, então? Ainda a gente pode aprender a ter sucesso. Que legal. Nós temos muitas histórias de pessoas que, após se aposentarem, né, de terem passado pela vida, uma vida mediana, uma vida de classe média, após se aposentarem, passaram a fazer o que amavam e quando você faz o que você ama, você busca pela excelência e se tornaram ricas, milionárias. Temos até um caso de um maqueteiro que faz maquetes de prédio, de condomínios, de empresas. Ele essa pessoa passou a vida toda trabalhando como funcionário, com o seu saláriozinho fixo, sempre com medo de arriscar e tomar o seu hobby como seu verdadeiro trabalho. Ao longo da vida, ele fazia maquetes como hobby, e depois que ele se aposentou, ele passou a fazer maquetes profissionalmente. Então, o que aconteceu? Como ele amava o que ele fazia, ele começou a fazer com tanta excelência, com tanta perfeição, que hoje ele é o maqueteiro mais procurado do Brasil. Quer dizer, aquilo que era um hobby para ele, era uma distração, era um preenchimento de espaço lá atrás, passou a ser o ganha-pão dele, e um belo ganha-pão. Ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida. E aí você me pergunta, né, mas por que ele não fez isso aos 50, aos 40, aos 30? Deixou o tempo passar, né? Pois é o famoso medo, né? É o diálogo interno que nós temos aqui dentro da nossa cabeça, esse mesmo que o ouvinte está agora, né? Enquanto nos ouve, está pensando, está conversando com ele mesmo, né? Esse diálogo interno é responsável, é um dos responsáveis pelo nosso sucesso ou insucesso. Por exemplo, Gilmar, se eu falar para você, olha, eu vou estender aqui uma tábua de 40 centímetros de largura, apoiada no chão, 40 centímetros de largura, uma tábua bem grossa, que não entorta, e tem 20 metros de comprimento. E pergunto para você, você consegue passar pela tábua sem pisar no chão? Geralmente as pessoas vão dizer que sim. 40 centímetros de largura é um tamanho bem legal. É razoável, né? Grande até. Sim. Agora, é um tapete aberto, né? Exatamente. Agora, se eu pegar essa tábua e colocar 60 metros de altura entre duas torres, você passaria nela? É verdade, né? Fica mais complicado, né? Mas por quê? A dificuldade não é fisiológica. Se você passa no chão, o que te impede de passar lá em cima? O que te impede de passar lá em cima é exatamente esse diálogo interno. É aquele anjinho e diabinho falando ali dentro da sua cabeça, vai que você consegue, e o diabinho falando, não, você vai cair, você vai se arrebentar, tem a coragem, vai em frente, um fala e o outro fala assim, não vai que você morre. Exatamente. Tá. E com esse maqueteiro aconteceu a mesma coisa. Ao longo da vida ele teve o medo de fazer aquilo que ele sabia fazer.
E ele só passou a fazer aquilo quando a tábua estava no chão, ou seja, ele passou a ter a aposentadoria, aquilo deu uma segurança para ele, e aí ele se soltou para fazer aquilo que ele amava. Que ótimo. Mas voltando a falar do sucesso, a grande notícia, Gilmar, é que apesar de ser só 2% das pessoas que nascem intuitivamente com esse dom da natureza de ter sucesso, o sucesso não é feito de ferro e cimento, ele é feito de palavras, de ações, de atitudes. Então nós podemos ensinar o sucesso como sendo uma ciência. O sucesso, ao contrário de felicidade, felicidade não dá para ensinar. Felicidade é um estado de espírito, felicidade é muito mais simples do que se imagina. Felicidade é estar contente com aquilo que você tem. Perfeito. A hora que você está contente com aquilo que você tem, você é feliz. Obviamente ninguém é feliz todo o tempo todo. A felicidade ela é episódica, são episódios. Se a felicidade fosse um ato contínuo, nós nem a reconheceríamos. Nós só percebemos que temos felicidade porque em alguns momentos nós não a temos. É verdade. Se ela fosse contínua, nós não a perceberíamos. Tem que ter um ponto de comparação. Exatamente. Né? Onde existe a comparação, você pode dizer, estou feliz ou estou infeliz. Né? Então a felicidade é exatamente. Então a felicidade não dá para ensinar, mas o sucesso dá para ensinar. Mas como que funciona esse sucesso? Nós temos muitos elementos que ajudam a pessoa a ter sucesso na vida. Tais como ter um objetivo, um propósito de vida, ter fé na sua vida, ter o foco no futuro, ter disciplina, ter essa ausência desses conflitos internos que nós acabamos de falar agora. A ação constante é fundamental, mas fora esses elementos, existem 2 elementos que são básicos, são essenciais, que sem eles não seria possível ter sucesso. Que um deles é a comunicação e o outro a autoestima. E eu digo para você, quem são os melhores profissionais que existem no mundo? São aqueles que, independente da área onde atuam, se comunicam bem. O melhor médico é aquele que se comunica bem com o seu paciente, que consegue entender o que o seu paciente está sentindo. O melhor advogado é aquele que se expressa melhor, tanto com o seu cliente como com o juiz, com o júri. O melhor juiz é aquele que se expressa melhor, o melhor palestrante, o melhor locutor, o melhor professor. O melhor profissional em qualquer área da vida é aquele que melhor se comunica. E quanto mais nós subimos no escalão da vida, seja no pessoal ou no profissional, melhor nós temos que nos comunicar, mais nos é exigido da comunicação. Todas as pessoas que não têm nenhum problema emocional grave, que não tenha nenhuma disfunção física, que não tenha nenhum problema mental, algum tipo de demência, todos nós nascemos com um potencial ilimitado. O córtex cerebral, a neurociência fez uns estudos recentes, para se simular o funcionamento do nosso córtex cerebral, que é apenas 1/3 do nosso cérebro, haveria a necessidade de ligarmos 15 mil computadores de última geração em rede, para simular o funcionamento do córtex cerebral. Então, tudo aquilo que você se predispõe, que você põe suor em cima e se propõe, arregaça as mangas e vai atrás, você tem capacidade de desenvolver. Thomas Edison já dizia, né? Genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Transpiração, verdade. Nós somos julgados pela nossa maneira de ser. Nós somos julgados o tempo todo pela nossa maneira de se comunicar. Eu costumo dizer para os meus clientes que, ao acordar, nós devemos imaginar assim, que tem uma câmerazinha lá em cima, nos filmando e vai nos filmar o dia todo até a hora de dormir. Nós temos que prestar atenção em cada ato, em cada movimento que nós temos o dia todo. Nós somos julgados pelo que fazemos, pela maneira que nós nos apresentamos, pelo que dizemos e como dizemos. Então vamos lá, se você pegar pelo que fazemos, há necessidade de você valorizar o teu trabalho. Você pode chegar para 2 pedreiros que estão erguendo uma parede e perguntar para o primeiro, o que é que você está fazendo? E ele virar para você e dizer assim, eu estou colocando aqui um tijolo em cima do outro, entre os tijolos uma massa com cimento para que eles não saiam. E aí você pergunta para o segundo pedreiro, o que é que você está fazendo? E ele virá para você e falar, eu estou erguendo a parede norte do estádio do Maracanã, maior estádio do mundo, que vai ficar para a posteridade, é uma das maravilhas do mundo e é um monumento que pertence à história do nosso planeta. Então, a maneira com a qual ele está comunicando o que ele faz a grande diferença. Ele tem o que nós chamamos de pensamento sistêmico. Ele consegue enxergar a importância dele dentro do universo onde ele está inserido, dentro do meio onde ele está inserido. Eu estive dentro de uma empresa aqui em Piracicaba treinando pessoas
E um mecânico de montagem, de manutenção, ficou ausente de alguns treinamentos e quando ele retornou eu perguntei para ele onde você estava e o que você estava fazendo. Ele me disse, eu estava num lugar muito sujo, fazendo uma manutenção de bomba. E eu perguntei para ele, e o que era essa manutenção? O que é que realmente você estava fazendo? Ele falava, olha, eu abri a bomba, removi uma peça, coloquei outra peça, coloquei graxa, apertei o parafuso. Eu falei, mas o que é que você estava fazendo? E ele não entendia a pergunta. Tá. Quando eu perguntei para ele, o que é que passa no meio dessa bomba? Ele disse, água. E essa água vai para onde? Vai para um sistema de irrigação. Irrigação para quê? Para irrigar a plantação. Plantação do quê? De alimentos? Sim, de alimentos. Então você não estava fazendo a manutenção da bomba. Você estava, sim, ajudando a produzir mais alimentos no mundo para acabar com a fome. Que legal. Então, o importante é o que nós fazemos é vendermos de uma maneira sistêmica o que nós fazemos, termos uma visão muito clara do que nós fazemos. Eu, por exemplo, eu não dou palestras, eu não converso com pessoas, eu ajudo a transformar pessoas através da criação de pensamentos, estados emocionais e ações que melhoram os resultados na vida das pessoas. Então, quando nós apresentamos de uma maneira sistêmica, de uma maneira que nós enxergamos a nossa importância dentro do sistema, nós estamos apresentando para o nosso interlocutor o que é que nós fazemos de uma maneira mais adequada. Então, esse é o primeiro item pelo qual nós somos julgados. Tem mais 3. O outro deles é a nossa aparência. Como nós nos apresentamos? Então, eu posso, por exemplo, vestir a minha camisa do Palmeiras, porque vai ter um jogo do Palmeiras, e vou me divertir, vou torcer para o Palmeiras, só que eu entro no meio da torcida do Corinthians. Então, a minha intenção de me divertir e assistir o jogo vai ser interpretada pelos outros como arrogância, como provocação, como quem está querendo morrer ou algo parecido. Né? Eles vão interpretar a minha aparência de uma maneira contrária à qual eu estou desejando. Então, a maneira que nós nos apresentamos é fundamental também para o nosso julgamento, para sermos julgados pelos outros. Somos julgados pelo que dizemos. Vamos dizer assim, Gilmar, uma palavra dita é como uma flecha, uma vez atirada, não tem mais como voltar. Então, é por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir 2 vezes mais do que fala. Enquanto você não falou nada, o seu interlocutor não sabe se você sabe ou se você não sabe. Seu interlocutor não sabe o seu grau de conhecimento, não sabe nada sobre você. Como que nós vamos melhorar essa comunicação? Como que nós podemos falar, nos expressarmos de uma maneira que o nosso interlocutor entenda aquilo que a gente está querendo dizer? Existem 3 processadores básicos da maneira da pessoa adquirir conhecimento. Nosso cérebro funciona como um computador, onde o cérebro é o hardware, mas nós temos os processadores do conhecimento, que é o processador do computador. Existem 3 tipos de pessoas: a auditiva, a sinestésica e a visual. Nós temos que ter a sensibilidade de observar se a pessoa com a qual nós estamos falando, ela trabalha mais com a visão. Se ela trabalha mais com a visão, nós temos que apresentar algo para ela ver enquanto estamos falando. Se ela é mais auditiva, aí sim nós temos que escolher bem as palavras que estamos falando para que ela absorva bem o conhecimento que você está querendo transmitir. Se ela é sinestésica, ela trabalha muito com as expressões corporais. Então, tocar na pessoa, a maneira com a qual você gesticula, vai influenciar na forma como ela vai processar, interpretar, adquirir aquela mensagem que você está querendo passar. Então, nós temos algumas regrinhas aí. Eu tenho um modelinho básico de comunicação, né, para iniciantes que não falha, né, que é ele passa por 3 fases. O boca-ouvido, quando você fala e o outro ouve. Quando você fala e o outro ouve, não significa que ele escuta. A gente escuta com o cérebro e ouve com o ouvido. Muitas pessoas só ouvem e não escutam. Então, quando você só fala, às vezes essa pessoa não é auditiva, ela não grava nada daquilo que você falou. Quem já não viveu a experiência de sentar numa lanchonete ou num restaurante, pedir um suco sem gelo e vir o suco com gelo? É verdade. Todos nós já vivemos uma experiência similar. Com certeza. Por quê? Porque o garçom chega na cozinha, ele lembra da música, mas não lembra da letra.
Ele ouviu, mas não escutou o que você falou. Ele lembra que você queria beber um suco. Isso. Os detalhes do suco ele não lembra. Por quê? Porque foi no primeiro estágio da comunicação, que é o fala-ouve. Fala-ouve, fala-ouve não significa que a pessoa escuta. Se eu tivesse um restaurante, por exemplo, eu treinaria os meus garçons a, assim que o cliente acabou de fazer o pedido, ele repetir para o cliente o que ele pediu. Porque quando você tem que pensar para repetir o que o cliente falou, você começa a memorizar. Nesse primeiro estágio da comunicação, quando um fala e o outro só ouve, para não haver esses mal-entendidos, você deve, em alguns momentos, perguntar para o outro: você pode repetir o que eu falei? Porque eu já falei tanta coisa, eu já não tenho certeza do que eu te falei. Se eu falei toda a mensagem correta, você pode fazer a gentileza de passar para mim? Você pediu um suco sem gelo ou sem açúcar. Garçom, você pode repetir para mim? Eu tô com dúvida se eu te passei a informação correta aqui, que eu estava pensando em outra coisa. Você dá uma desculpa dessa, faz ele repetir a mensagem que você passou para ele, seja no trabalho, seja no lazer, seja com a tua esposa, com tua família, e dá uma desculpa qualquer, pede para repetir e a mensagem fica gravada no cérebro. Perfeito. Essa é uma maneira de evitar os mal-entendidos. A segunda maneira já é um estágio mais avançado, que é o pensa-pensa, cérebro-cérebro. Aí você vai se comunicar com a pessoa usando o cérebro dela, fazendo ela pensar. E como que você faz uma pessoa pensar, Gilmar? Quando você faz uma pergunta. O nosso cérebro, de acordo com a neurociência, ele não descansa enquanto não encontra a resposta de uma pergunta. Sabe aquela história de você querer lembrar o nome de alguém e não consegue lembrar e aquilo incomoda? Chama, né? Aquela música, qual o título, né? Aqui no estúdio está conosco o José Carlos Adamori Júnior. José Carlos, eu vou no finalzinho, tem um ouvinte que ligou para cá, ele não se identificou aqui, mas ele é da área imobiliária, ele é proprietário, se não me engano, de uma imobiliária, do que eu estou entendendo aqui, e ele está dizendo o seguinte: é esse mesmo moço que está falando com você, que recentemente deu uma palestra aqui na região e o mercado imobiliário está meio parado, e ele conseguiu dar uma ativada e o pessoal teve uma performance no final do ano de venda muito grande. Foi você mesmo que comentou conosco aqui? Foi sim. Eu fiz um desenvolvimento, um trabalho muito bonito numa imobiliária em Rio Claro. Essa imobiliária chama-se Village, lá em Rio Claro. Eles estavam assim, no final de 2014, meio parado, né, nesse embalo de todo mundo aí, dizendo que está em crise. Os corretores estavam meio cabisbaixos, meio desacreditados do mercado. Pessimistas, ninguém tem dinheiro, não consigo vender, ninguém está comprando, o mercado está difícil, a crise, a Dilma, o Lula e não sei mais quem, aquelas histórias todas. O fio do Lula, a fio da Lula. Então... E no decorrer do ano de 2015, nós fizemos um treinamento e fizemos várias palestras ali na região e aqui em Piracicaba também, no sentido de desenvolver esse pessoal e mostrar para eles de que o potencial era deles, a capacidade era deles e que ninguém tacou fogo no país, que dependia só deles voltar a movimentar isso. E foi muito bonito esse trabalho, porque ao final de 2015 nós fizemos um levantamento, porque o coaching gosta muito de números, né? Fizemos um levantamento e essa imobiliária em apenas um ano aumentou em 51% o seu volume de negócios. Então, mesmo numa crise aí? Mesmo com as outras vizinhas dizendo que estavam em crise, que não vendiam, que o mercado estava difícil. Houve esse crescimento. Agora, como é que você conseguiu passar essa confiança, levantar o pessimismo, colocar o otimismo ali na equipe de vendas que não estava acreditando, né, pelo que eu entendi, no final de 2014, né, que você falou aí, estava descrente até eu acho que nem estava estimulado a sair no mercado, né, para trabalhar? Sim, esse é um trabalho que é muito subjetivo, é muito pessoal, né? Eu sempre digo que o bolo da vida, né, cada um tem o seu bolo. O bolo tem vários ingredientes, né? Açúcar, fermento, trigo, manteiga, e você pode variar a receita de bolos. E cada pessoa tem a sua receita, é muito subjetivo. Então nós fizemos um trabalho individual de PNL, Programação Neurolinguística, Coaching e Psicologia Positiva, com cada um desses corretores. Cada um tem seus pontos fortes, seus pontos a serem melhorados e fomos fazendo a receita de bolo específica para cada um deles. Mas só relembrando aquela questão das perguntas, né, que nós temos que fazer o nosso interlocutor pensar, não adianta a gente falar. E para a gente fazer ele pensar, nós fazemos a pergunta aberta. Então vamos supor assim, Gilmar, eu estou vendendo essa cadeira que nós estamos sentados aqui, você vai visitar o meu negócio.
e eu pergunto para você, você quer comprar essa cadeira? Isso é uma pergunta fechada. Você vira para mim e fala assim, eu não quero não. Você nem tinha pensado em comprar essa cadeira. Então, como é que eu faço para fazer você pensar? Eu faço uma pergunta aberta. Eu pergunto para você assim, Gilmar, se você comprasse essa cadeira de mim, onde você colocaria? Na tua sala, no teu quarto, na tua cozinha? Você obriga a pessoa a pensar no espaço, no local. Exatamente. Você abriu já Eu obriguei a pessoa... Já abriu o local para colocar a cadeira, né? Eu obriguei a pessoa a comprar a cadeira, levar para casa dela, ver como fica no quarto, como fica na sala, como fica na cozinha. Quer dizer, eu já abri a mente dela para a possibilidade de comprar a cadeira. Então, essa é a segunda maneira de se influenciar, que é o pensa-pensa, através do cérebro, e não é só o boca-ouvido, não é só falando e o outro ouvindo. E uma terceira maneira, nós temos um campeão de vendas nos Estados Unidos, chamado Joe Girardi. Ele é o maior vendedor de carros do mundo, já está há 12 anos no Guinness Book. Ele vende, em média, 5 carros novos por dia, considerando dias úteis, fora os usados que entram nas barganhas. Então, ele é o campeão mundial há 12 anos seguidos. E quando perguntado a ele qual é o segredo dele ter tantos clientes, dele vender tanto assim como ele vende, ele simplesmente respondeu assim, é que eu não tenho nenhum cliente, eu só tenho amigos. Então, o terceiro estágio de uma comunicação efetiva é o sente-sente, é o coração-coração. Você tem que... É muito simples você gostar de quem você gosta. Mas para você se comunicar bem, você tem que gostar de quem você está comunicando. Perfeito. Porque a comunicação com amor, agora, com carinho... Quando você fala gostar da pessoa com quem você está falando, o que seria gostar? Ser atencioso, olhar, fazer o afago, tratar bem, manter um diálogo que atraia ambos aí, né? Que forme... aquela energia. O que fazer nessa hora, Zé Carlos? Sim. De quem você gosta? De quem que nós gostamos? Nós gostamos daquelas pessoas que se parecem com a gente. Nós gostamos daquelas pessoas que pensam parecidas com a gente. Nós gostamos daquelas pessoas que têm decisões, têm uma vida parecida com a gente. Então, um primeiro momento para outra pessoa gostar de você, você precisa gostar dela. E você tem que mostrar para ela na conversa que ela é importante para você, seja através de gestos, seja de conversar olhando nos olhos, seja de mostrar que o assunto que ela está dizendo é importante e que você está prestando atenção. Você tem que mostrar que essa pessoa, num primeiro momento, ela é importante para você, o que ela está dizendo é importante, assim você irá conquistar a simpatia dessa pessoa. Ela será cada vez mais simpática com você e desenvolverá esse carinho, esse amor. O Joe Girardi diz, né, eu só tenho amigos. Quando você cria amigos, você não precisa de clientes, porque seus amigos são os seus melhores clientes, são os seus melhores propagandistas. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, é sempre com a ajuda de e através de. Então, aquelas pessoas que são muito seletivas, on-off, ou é meu amigo ou não é meu amigo, ou está comigo ou está contra mim, essas pessoas têm dificuldades de obter o sucesso na vida. Então precisa abrir um pouquinho mais o leque. Elas são muito seletivas, né? Exatamente. Que interessante. Gente, muitas vezes vocês ficam perguntando quem é o coaching José Carlos Adamoli Júnior, na atividade toda dele. Então eu vou fazer uma apresentação, vou comentar com vocês, né, sobre esse fenômeno da comunicação que está conosco aqui, que está falando sobre como atrair sucesso através da própria comunicação e da autoestima. O José Carlos Adamoli Júnior, ele é coaching, ele é certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching, onde também é membro, atua nas áreas de motivação, relacionamentos, comportamento humano e comunicação, é professor, é empresário, consultor e palestrante. Além de coaching, ele graduou-se em engenharia mecânica, possui cursos de liderança, relações humanas, PNL, psicologia positiva e oratória, entre outros. E ele vem trabalhando por anos com pessoas individualmente, com casais, com times e também empresas de todos os portes, entre tantos outros, destacam-se Que Bom, né? E também a Votorantim. Eu diria que ele é um craque na área aí. Eu tenho conversado com ele, tenho aprendido tanto aqui. Quando eu saio do estúdio, né, após uma conversa aqui
com o José Carlos Adamoli Júnior. Eu chego em casa mais leve e com a cabeça me abrindo para pensar mais como é que eu posso aproveitar meu tempo, como é que eu posso aproveitar meu dia a dia. Até o presidente da rádio veio para cá, ela está atrás de você aqui, tá todinho lá comentando sobre a performance sua aqui no estúdio, o José Carlos. Olha, Gilmar, muito obrigado. Vindo de você, me envaidece, me sinto honrado, muito obrigado mesmo, né? É isso, há 17 anos eu venho dedicando aí meu tempo, meu dinheiro a estudar o comportamento humano, a psique humana, o aumento da inteligência emocional. E isso me traz muita alegria, porque eu tenho uma missão de vida, desde que eu reforcei essa missão de vida em 2007, desde que eu tive um problema muito grave de saúde, e eu prometi para mim mesmo que se eu saísse daquela situação, eu iria fazer algo para ajudar as pessoas, ao maior número possível de pessoas, superarem seus desafios, seus obstáculos e serem mais plenas, felizes e realizadas através do meu trabalho. Então, desde então, eu entrei de cabeça nisso. Todos os dias eu trabalho das 7h30 da manhã às 8h30 da noite, inclusive aos sábados, domingo eu estudo, eu não paro um minuto. Esse é a minha realização. Que legal, né? A minha grande recompensa é quando eu vejo um cliente meu atingindo seu propósito, seu objetivo, superando suas dificuldades. Como que a autoestima afeta o sucesso da pessoa? O que fazer para elevar a autoestima? Dá dica para nós aí, José Carlos. Bom, autoestima é esse elemento fundamental para o sucesso. Sem autoestima, ninguém chega a lugar nenhum. Eu sempre digo que ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Como que você vai oferecer amor para alguém se você não tem amor próprio? Como que você vai oferecer conhecimento para alguém se você não tem conhecimento? Então, ninguém pode oferecer aquilo que não tem. A autoestima, existem algumas regrinhas para as pessoas que estão para baixo, existem algumas regrinhas que podem estar ajudando nesse momento. São regrinhas básicas, como eu disse, cada um tem o seu bolo, tem a sua receita, mas tem algumas dicas básicas que eu posso deixar aqui para melhorar a autoestima. A primeira dica para melhorar a autoestima, essa autoimagem, né, esse amor próprio, é o diálogo, né? Nós já falamos, aquele diálogo interno, que eu dei o exemplo da tábua, né? É aquela briga, aquela discussão do anjinho com o diabinho dentro da tua cabeça, né? O Walt Disney já vinha, sem fazer coaching, sem fazer PNL, sem fazer psicologia positiva, o Walt Disney intuitivamente já havia notado que dentro da cabeça da gente existem várias vozes. E ele colocou isso em prática, Gilmar, prática que hoje nós usamos em algumas empresas. O Walt Disney criou dentro do próprio escritório 3 salas do senhor Walt Disney. Ele tinha 3 salas. A primeira sala, ele entrava só para sonhar. Livremente, era uma sala toda lúdica, onde ele só sonhava, só criava, só tinha ideias. Ele saía daquela sala, fisicamente, entrava em outra sala, que era do senhor Walt Disney realizador. Lá ele pegava aquele sonho e colocava no papel, planejava, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou fazer, onde eu vou fazer, quem pode me ajudar, onde eu vou buscar recursos. Daí ele saía daquela sala do Walt Disney realizador e entrava na terceira sala que ele tinha, que era do senhor Walt Disney crítico. Mas não um crítico pessimista, não um crítico que derruba, um crítico construtivo. Aquele crítico que pega a lupa e olha os detalhes do projeto, do sonho, para ver se está bem feito, olha bem no detalhe. Está redondo, como se está redondinho, se está perfeito, porque ele buscava a perfeição. Então a primeira dica para melhorar a autoestima é trabalhe o diálogo interno. Não permita que aquilo que você não pode fazer atrapalhe aquilo que você pode fazer. Eu vou repetir, nunca permita aquilo que você não pode fazer atrapalhe aquilo que você pode fazer. Quer dizer, seria uma pedra no caminho, né? Aquilo que você não pode fazer, né? Exatamente. A segunda dica para melhorar a autoestima, né? Visualização, Gilmar. Nós temos que nos enxergar, nós temos que nos visualizar. Aqui dentro do nosso estúdio, nós estamos com o ar-condicionado ligado. Eu acredito que esteja mais ou menos uns 20 graus aqui. Quando você chegou pela manhã, o ar-condicionado estava desligado, provavelmente estava uns 30 graus aqui. Verdade. Aí você ligou o ar-condicionado e colocou no termostato 20 graus. Significa que naquele momento que você colocou o termostato em 20 graus, o ambiente já virou 20 graus? Não. Não, ele foi aos poucos, né? À medida que o tempo foi passando, ele foi diminuindo a temperatura. Exatamente. Não é? Então, a visualização é o termostato da nossa autoestima.
nós temos que primeiro nos enxergar da maneira que nós gostaríamos de ser. E aos poucos nós vamos nos tornando. Então, se você quer ser próspero, seja em qualquer área da tua vida, pessoal, social, familiar, financeira, profissional, relacionamentos, espiritual, você quer ser próspero em qualquer área da tua vida, comece a visualizar que você já é, que você já está onde você quer chegar. E aos poucos a realidade, esse termostato, vai ajustando a realidade para aquilo que você está visualizando. Quer dizer, ele seria uma luz, assim, um caminho que, eu diria, vai iluminando para o caminho que você deve seguir aos poucos até atingir aquilo que, conforme, o que eu quero ser. Exatamente. O que eu quero. Não é? A neurociência mostra que uma visualização bem feita, o nosso cérebro não sabe se a coisa aconteceu de fato ou se você implantou lá dentro do teu subconsciente. Eu, antes de vir para cá, à noite, antes de dormir, eu já visualizei essa nossa entrevista. Ou seja, quando eu cheguei aqui, eu já estava chegando pela segunda vez. Então eu já tinha a experiência de passeado por aqui. Já tinha passeado por aqui. Isso, já conheceu o território, né? Exatamente. A posição que cada um deve ter. Exatamente. Que legal, olha que bacana. Você veja bem, a NASA que tem tantos simuladores e tantos treinamentos para os seus cosmonautas e para os seus astronautas, mas eles também fazem o tal do ensaio mental ou visualização, que é a mesma coisa. Os religiosos chamam de meditação. Ou seja, enxergar aquilo que você quer ter, ajustar o teu termostato para aquilo que você quer que se torne a realidade. Tá? Uma outra coisa que ajuda muito a melhorar a autoestima é a postura. William James, o pai da psicologia moderna, ele já dizia, o pássaro não canta porque está feliz, ele é feliz porque canta. Ou seja, primeiro ele começa a cantar, Perfeito. Aí a felicidade vem. Tá. Então há necessidade de se ajustarmos à nossa postura. Você veja, por exemplo, o pessoal do CVV. Quando recebe uma ligação de uma pessoa dizendo assim, olha, eu vou me matar, se a pessoa da CVV que está do outro lado do telefone perguntar para ele para onde você está olhando agora, ele vai estar olhando para baixo. Porque como é que anda uma pessoa depressiva, deprimida, angustiada, triste? Olhando para baixo. O horizonte desaparece. Exatamente. Não é? Aí, imediatamente, a pessoa, se for uma pessoa experiente, que está do outro lado ali da CVV, vai falar para ela, ok, você vai se matar, tudo bem, mas vamos conversar um pouquinho, mas me faça um favor, olha para o teto. A partir do momento que a pessoa levanta a cabeça e começa a olhar para o teto, como dizia William James, você está mudando a tua postura, o teu emocional acompanha a postura. Então, se você quer ter sucesso na vida, primeiro, antes de ter fisicamente o sucesso, comece a se comportar como uma pessoa de sucesso. E aí é bacana porque nós falamos, diálogo interno, vença aquela discussão interna, falamos, se ponha fisicamente como uma pessoa de sucesso e falamos, visualize que você é uma pessoa de sucesso. O que nós fizemos com isso? Usamos o visual, o auditivo e o sinestésico. Ou seja, usamos todas as portas de entrada de processamento cerebral do conhecimento. Não tem como a pessoa não melhorar a sua autoestima com um trabalho assim. E aí, outras coisinhas. Alegria, por exemplo. Sorrir, felicidade. O Harvard hoje já estuda o poder do riso, Gilmar. Eles detectaram cientificamente, através de exames, que se a gente começar a sorrir, olhando no espelho, começar a sorrir, mesmo que você esteja triste, vai parecer um maluco, né? Recomendo ao ouvinte que faça isso de portas fechadas, porque senão vão pensar que você está louco. Aquela história, né? de cantar no banheiro, hein? Também faça no espelho. Olhe, está triste, e daí? Começa a sorrir, force um sorriso, comece a sorrir, daqui a pouco o seu estado emocional, a sua autoestima muda. Por quê? A ação de sorrir libera substâncias neuroquímicas que nos põem para cima, dopamina, ocitocina, liberam substâncias químicas que nos põem para cima. E mais, né? Quando a gente sorri, a gente movimenta cerca de 20, 25 músculos da face. E quando a gente faz cara de bravo, movimenta mais de 80 músculos da face. Então eu sempre digo para o meu... esforço muito maior, né? Exatamente. Eu sempre digo para o meu cliente, sorria, nem que seja por economia, né? Sorrir faz bem. Uma outra coisa que melhora muito a autoestima é você ter gratidão. Gratidão também libera uma torrente de hormônios, de neurosubstâncias que te põem para cima. Né? Melhor. Quando você fala em ter gratidão,
Posso lhe colocar mais uma também, se dá certo aí? O perdão, por exemplo, ele também ajuda? Muito bem colocado, Gilmar, muito bem colocado. Muitas vezes, quando nós começamos a desenvolver trabalhos de psicologia positiva, PNL, coaching com os nossos clientes, individualmente ou em grupo, nós começam a aparecer velhos traumas, velhos paradigmas, velhas crenças e esse fardo da mágoa, do ressentimento, da raiva, do ódio. Esse fardo dessa mágoa, desse ressentimento, do ódio, é um fardo que eu costumo dizer é a mesma coisa que você querer correr a maratona de São Paulo carregando um saco de feijão de 50 quilos nas costas. Você não vai terminar a maratona. Sua performance vai ser péssima. O perdão é fundamental para a alegria, para a autoestima. Sem o perdão, você não chega a lugar nenhum. O perdão é uma questão de inteligência. Se você perdoa, você tira esse fardo das costas. Quando você perdoa alguém, você se sente mais aliviado, sua produtividade melhora, sua alegria melhora, seus resultados começam a melhorar. E detalhe, quando eu digo perdoar e pedir perdão, não sempre necessariamente significa chegar até a outra pessoa que te magoou ou que você magoou e falar da boca para fora. Da boca para fora não adianta, você tem que sentir. E se você sentir o perdão, você não precisa nem falar com a outra pessoa. Você já tira esse fardo das costas, você fica mais alegre, você fica mais leve, melhora a tua performance, melhora o teu resultado, melhora a tua autoestima. Você tira um lixo, né, que está te incomodando internamente. O José Carlos Adamori Júnior, estamos chegando ao final da entrevista. Você é tão envolvente que eu avancei no horário aqui e estou usando até a continuar com alguns minutos a mais, porque o Paulo de Tarso Porrela, nosso presidente, né, tá lá acho que na sala dele, acompanhando a entrevista, ele veio aqui, deu 2 sinais de positivo, então eu estou até abusando do horário, invadindo, né, outro espaço que seria o musical aqui da emissora. Mas fala para nós nesse finalzinho, a mensagem final que você tem. Você tem alguma palestra que você está programando aí? Eu vi qualquer coisa. Você está voltando para Rio Claro, você parece que virou um artista lá em Rio Claro, né? O pessoal está pedindo sempre aí. Parece que em março você vai estar lá. Enfim, conta para o pessoal aí. Bom, vamos lá. Eu gosto muito, né, de Piracicaba, gosto muito de Rio Claro, sempre tive assim, uma empatia muito grande com a cidade de Rio Claro e aí entra na lei da atração também, que faz parte do nosso trabalho, né, Gilmar? Aquilo que você gosta, aquilo que você pensa, você atrai para você. E eu sempre tive uma empatia, eu sempre me simpatizei muito com a cidade de Rio Claro e assim, tenho trabalhado muito com as pessoas em Rio Claro, assim como pessoas de Limeira, de Santa Bárbara, de Americana. Gosto de todo esse interior de São Paulo, que eu sempre digo que é a Califórnia brasileira, né? É um lugar maravilhoso todo ele, né? E no dia 2 agora de março, às 7h30 da noite, na ACIRC. A ACIRC é a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro, fica lá no centro de Rio Claro. Eu vou fazer uma apresentação exatamente sobre esse tema que nós estamos falando um pedacinho aqui hoje, sucesso, né? Que é o sucesso, como atrair o sucesso, né? Vai ser um pouquinho, vou levar ferramentas bem práticas que a pessoa já pode sair e começar a praticar, porque o sucesso, eu volto a dizer, é uma ciência, tá? E detalhe, sucesso não é um ponto de chegada, sucesso é a trajetória que você cria, é a trajetória que você vive. Sucesso você ganha um pouquinho por dia, não é um ponto de chegada. Então, no dia 2 de março, 19h30, na CIRC, centro de Rio Claro, as vagas são limitadas, serão somente 150 pessoas e a entrada é 1 quilo de alimento ou um pacote de alimento não perecível. Estão todos convidados, todos da região. Quem quiser estar presente, me passa um WhatsApp, um e-mail, ou passa o Face. Hoje em dia existem várias maneiras de se comunicar, né? É verdade. E eu queria, para fechar a questão da autoestima, apenas dar mais uma dica para o ouvinte: autoconfiança. Tenha autoconfiança, acredite no teu taco. Você precisa de 3 coisas para estar no lugar mais alto: acreditar que você pode,
adquirir o conhecimento necessário e prática. Então, a autoconfiança vem de adquirir o conhecimento necessário e prática. Conhecimento necessário e prática. Não adianta só querer praticar sem conhecimento. Perfeito. E não adianta só ter conhecimento e não praticar. Exatamente. É aquilo que o atleta faz no campo de futebol. Ele treina para ir para a disputa, né? Então não adianta você querer chegar e não praticar, né? Eu quero isso, mas tem que praticar, senão jamais vai chegar a esse objetivo. O José Carlos, você falou, estou aí no WhatsApp, estou ali no Facebook, estou no site. Qual que é o teu site? Bom, vamos lá. O site é o www.iacoaching, escreve-se coaching.com.br. Tá. Iacoaching, né? iacoaching.com.br e no telefone. Telefone, o WhatsApp é o 19 99147 2690. Telefone ou WhatsApp 19 99147 2690. E pode me encontrar no Face, no YouTube, coloca o nome lá no YouTube Google. também, tem você lá olhando. Tem o meu canal no YouTube, tem várias palestras lá, na CIP, Unimep, Unisal, enfim, várias universidades, várias escolas, dá para conhecer um pouquinho o trabalho. E quero deixar assim uma historinha para o ouvinte pensar um pouquinho, né? Nós trabalhamos muito com metáforas, né? Nós trabalhamos muito com histórias para fixar o conhecimento. É uma forma de que a pessoa não esqueça o conhecimento, né? E havia uma noite muito escuro, um grupo de homens e mulheres cavalgando rumo a uma montanha, e num belo momento uma voz disse: desçam de suas montarias, colham pedras, coloquem em suas mochilas ou sacolas e voltem nas suas montarias rumo à montanha. Alguns desceram, outros não. Uns pegaram muitas pedras, outros pegaram uma ou duas, voltaram em suas montarias, continuaram a subir a montanha. E essa voz disse: ao amanhecer, vocês ficarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Aquilo, todo mundo ficou preocupado, com medo, houve uma discussão. Enfim, chegaram ao topo da montanha. Com a claridade do dia, abriram suas sacolas e mochilas e viram que aquelas pedras eram diamantes. Então, alguns ficaram felizes porque pegaram muitos diamantes e outros ficaram tristes porque não pegaram diamantes suficiente. Então, esse conhecimento que eu trago para as pessoas são verdadeiros diamantes e eu sou um veículo que transmite esse conhecimento. Não fui eu que desenvolvi esse conhecimento, eu busquei esse conhecimento e levo para as pessoas como diamantes. Eu espero que ao fim dessa entrevista, ao fim de cada palestra, ao fim de cada trabalho, as pessoas se sintam alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque colheram muitos diamantes e tristes porque podiam ter pego muito mais e não pegaram. Que legal, né? Que ótimo. Muito obrigado, José Carlos, por você ter atendido o nosso convite, vindo mais uma vez ao estúdio do Bom Dia Cidade. Um prazer, Gilmar. Muito obrigado. Precisando, estamos aqui de volta. É só falar, só dar um grito que convocar, a gente volta para cá. Ouvinte, muito obrigado. Tenha um ótimo dia e lembre, né? Ter conhecimento e não colocar em prática é o mesmo que não ter.